Olá, olá, queridos cravos e rosas do meu jardim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento. Sim, é verdade, sempre trazendo temas desafiantes deste encontro com o eu. E no dia de hoje eu venho trazendo um tema do autoconhecimento para vocês, que chama-se Descanse em Paz, o enterro do não consigo. E não consigo, se for uma palavra comumente usada por você, eu convido a você, vim aqui comigo. E a pergunta, as 3 posições na mesa, no tarô, para essa questão do tema não consigo. Qual é o meu desafio do não consigo? O que a vida está me pedindo nesta situação? Então, aqui na mesa nós temos 3 posições que eu trouxe à mesa para vocês, tá? Venham aqui comigo. O meu nome é Magnólia. Eu sou terapeuta, trabalho com tarô também e também sou mística e espiritual, tá? Então vamos à mesa aqui. A minha leitura é fundamentada na Kabbalah e aqui então na mesa nós temos 3 posições para as perguntas em questão. Qual é o meu desafio do não consigo? E assim então, o que a vida está me pedindo? O que você teria a dizer para eles, Meg? Tá mandando um beijo para vocês. Então vamos lá, deixando a Meg aqui no canto, né? Observando todo o nosso trabalho. Eu tenho a posição 1, que é, né? Nós temos esse homenzinho aqui, esse rapazote. O tema seria para a sua condição, descanse em paz. O não consigo seria o mago. A segunda posição, como subtema em questão, nós temos a lua no violeta. E a terceira, como subtema, eu vou chamar julgamento com a menina, né? A menina, aqui a segunda posição é a mulher, não mostrei para vocês, né? E aqui a criança, né? Num cavalinho. Então, posição 1, posição 2, posição 3. Lembrando sempre a vocês que a minha leitura é baseada na Kabbalah. Aqui, né, o caminho do autoconhecimento é um caminho muito delicado, onde é essencial, né, a gente colocar, né, uma premissa antes, um pequeno esclarecimento para não dar em questão de contraposições, a conflitos, né? Porque nessa leitura aqui, o convite é não julgamento. Então, as pessoas que não fazem o caminho do autoconhecimento, elas têm parte dela que elas negam, né? E essas partes que elas negam são que por fim levam elas a viver na condição do empobrecimento do eu. Aí elas chegam a determinadas situações na vida que elas não conseguem fazer transformação, elas não conseguem passar as barreiras, né, do desafio, sentem medo, reação, uma série de sentimentos que se fundamentam à questão, né, traumática ocorrida antecipadamente, né? Aliás, né, no período da infância, na adolescência e por aí na vida adulta, porque é uma bola de neve que desce a montanha e vai sempre crescendo. Em cima dessa camada, outras camadas de reforço vão ocorrendo, né? Porque ela não consegue ver a raiz do que fundamenta a questão do não consigo.
Então, né, eu convido a vocês, porque quando nós vamos também para o lado místico, espiritual, faz uma leitura espiritual fundamentada na Kabbalah, né? Todos os iniciados, todas as pessoas que vão para escolas tradicionais, sérias, que fazem o trabalho do autoconhecimento, que fazem o caminho, né, de avaliação da verdade concisa em si e não daquilo que convém saber, daquilo que querem saber, porque nós colocamos lentes para olhar e só olhamos aquilo que nos convém. Aquilo que é bonitinho, aquilo que é arrumadinho, ou que nem é arrumadinho e bonitinho, mas que nós queremos ver somente o arrumadinho e o bonitinho. Então, ficamos presos dentro das matrix, né? Que dentro da psicologia nós chamamos de sistemas organizados, né? E dentro desses sistemas existe uma estrutura de movimento, né? Uma dança, uma coreografia que se repete sempre, né? Que são observados através dos grandes chamados padrões. Por que que eu não consigo? Eis, né, a questão. Então, enquanto você não olha para isso, olhar é o primeiro passo, né? Depois é conseguir aceitar, é o segundo passo. Depois que aceita a condição, né, ocorre uma harmonização entre o seu lado luz e o seu lado sombra. Então começa a ver, né, o voo da águia, né? Eu tenho a asa preta e a asa branca. Não queira dizer que a preta seja negativa, porque pode ser até a branca desse voo, né? Às vezes eu sou muito complaciva, passiva, permissiva, né? Inconsequente, inocente, e isso tudo provoca essas limitações na minha vida. No Instagram eu faço lives ao vivo e lá no Instagram eu faço essa premissa, eu chamo de premissa, porque é uma planagem sobre o tema em questão necessária, né, como uma chave de cura, porque automaticamente, como eu não estou falando diretamente para a posição de vocês escutam. Né? E aí, quando eu entro na posição, e essa posição se caracteriza por alguns apontamentos ditos por mim inicialmente, aí a coisa, ela é a condição do reforço, o aprendizado pelo reforço, né? A falagem inicial vai diretamente ao inconsciente, é um trabalho, é uma técnica, é um exercício, né? Que favorece a absorção do que está sendo dito aqui, sem muito, né? O ego, porque o ego, ele é um verdadeiro soldado, ele é blindado, né, de uma armadura que ele quer ficar no poder, ele quer ficar no controle, né? No controle de qual controle? No controle do empobrecimento, do seu empobrecimento, né? Então, a consciência objetiva, ela tem uma moldagem padronizada no trauma. Então, isso é o que nós chamamos da condição psicossomatizada, né? Que com o tempo vai criando as moldagens, né? Os processos de energia miasmáticas, que são os escudos, né? Defensivos e reativos em relação ao campo de experiência, dentro do sistema, ou matrix, como vocês queiram dizer, levando assim a padrões. São prisões mentais, prisões emocionais, né? Prisões do próprio movimento da pessoa na condição, no momento de fazer suas escolhas, consciente ou inconscientemente, ok? Eu sou consteladora sistêmica, trabalho com constelação sistêmica até aqui,
né? Não precisa ser pessoalmente, né? Você pode fazer a constelação sistêmica tanto para você quanto para uma pessoa distante, pode estar no outro lado do mundo, você pode trabalhar esse tema em questão e automaticamente, ao mexer com essas coisas, nós vamos mudando alguns padrões existentes, né, do mecanismo dessa coreografia que leva aos paradigmas, que levam aos padrões da experiência do ser, tá? Então, aqui nós temos a primeira posição. Eu peço aqui, a condição não é, tá? É atemporal essa leitura, é para o seu momento, porque o tema aqui não tem momento, tá? Esses temas aqui são temas que podem ser colocados para serem vistos a qualquer momento, ok? Então, o não consigo são, né? Esse não consigo são condições, né, reais de incapacidade do ser, de limitação do ser, referente, né, a crenças, a traumas, a experiências, a rotulações, né, que são os julgamentos. E os julgamentos, nós dentro da psicologia, nós não usamos julgamento, né? Nós sabemos que ninguém está condenado a ser o lado A ou o lado B. Nós estamos passando por processos evolutivos, né, e liberativos, através da experiência, de condições pendentes e restritivas e peculiares do nosso ser, né? Seja na condição individual, seja na condição de pertencimento. Esse pertencimento, seja na condição desse pertencimento familiar ou de qualquer grupo que porventura você esteja em vínculo, né? Em vínculo de compromisso, em vínculo de pertencimento, em vínculo de função, pode ser até profissional. E isso aqui dá muita orientação para tudo na tua vida, não só para o campo emocional, relacionamentos, né? Mas também vai trazer grande orientação para vocês na vida profissional, né? No relacionamento de afinidade, de amizade, relacionamentos, contatos sociais, né? Qual é a expectativa que você tem do desconhecido, das experiências, a relação amor, homem e mulher. Tudo isso embasa, eu sempre oriento o uso de um caderninho para que todos os insights, inclusive os sonhos que advirem, né, sejam anotados, tá? As imagens visuais. Lá no Instagram eu faço tem alguma meditação de cura, tá? Para trabalhar o pai, a mãe. Eu vou fazer uma meditação lá, 2 excluídos, né? Incluir os excluídos, os diferentes, tá? Aqueles frutos que caem longe da árvore. Tá? Então vamos aqui à primeira posição. Nós temos um menino aqui, né? Ele parece estar chupando um pirulito, mas é um homem. Eu coloquei a posição de um homem, né? Então aqui nós temos esse rapaz aqui, senhor, né? Ele está bebendo e automaticamente ele está comendo alguma coisa. Mas nos parece, assim, através da estrutura, né, física dele, a gula, né? A condição de buscar a substituição e compensação, né? Através de algum vício, né? Então, aqui nós temos um homem nesta condição e a pergunta seria: qual é o meu desafio do não consigo? O que a vida está me pedindo? Então, o que acontece para quem escolheu essa primeira posição de imediato aqui? Eu trago para vocês
aqui na árvore da vida 2 posições correspondentes, né? É muito interessante que a árvore, como eu conheço muito a árvore da vida, é muito fácil fazer a leitura, eu acho até graça, né? Quando cai aqui o pai e a mãe, né? A presença do pai e de uma mãe. E aqui cai a carta do mago. Então dá a nós a entender claramente aqui o 8, né? No alto da cabeça desse boneco, nós temos um 8, que representa a união, né? O equilíbrio, a chave para a libertação é o equilíbrio dessa dualidade. Então, existe um processo aqui dual, né? Paradoxal. O que é paradoxal? Oposto, né? Que cria, né? Conflitos, contraposições, atritos, né? Desentendimentos, tá? E aí, então, tá? Nós estamos falando aqui na árvore da vida da coroa. E aqui nós estamos falando na árvore da vida, o plexo do alto da cabeça, né? E aqui nós temos o Kundalini ou os pés, né? Então, ligar-se tanto o céu quanto a terra, né? Tanto ao lado espiritual quanto ao lado material, tanto ao pai quanto à mãe, né? O céu e a terra, né? O pai e a mãe. Então, Gaia, o planeta Terra, remete ao feminino e aqui ao masculino, o Sol, né? O Sol e a Lua, talvez. Então, aqui fala, né, que a magia, né, a dominância dessa polaridade, né, do feminino e o masculino em mim, o equilíbrio entre a ação, né, e a introspecção, a espiritualidade e a razão, o intelecto, né, e os insights, né, as intuições do lado subjetivo em questão, né, nos traz dominância da nossa própria vida. Então aqui o mago também nos diz muito, né, sobre, né, o desafio que nós encontramos, porque o mago representa também enganos, contraposições, né, ilusões, né, ou talvez nós não conseguimos, não temos essa imagem, talvez essa imagem feminina e masculina de concepção da nossa infância, do início da nossa vida em relação aos nossos pais, além de conflitos, além de contraposição entre os dois, né? Não havendo uma harmonia nesse processo, ou talvez alguma intolerância em algum aspecto inicial da nossa vida, que a própria psicanálise fala, né? Onde há contraposições de pontos de vista, de valores, de forma de ver a vida, de aceitar a vida. Essas informações vão para o inconsciente de uma criança, ok? E aí, então, esses conflitos, ela busca a compensação do prazer, o refúgio, né? Nessas situações que ela não consegue resolver, que ela fica dividida, né? Quantas vezes, muitas vezes, pode ter ficado dividido, ter ficado dividido dentro dela esse pai e a mãe, né? De que lado eu fico, a quem eu apoio, com quem eu fico, o que fazer, né? Então, essa oscilação e impermanência, tá? Leva ela a não tomar esse pai e essa mãe, não tomar essa imagem pai e mãe, né, é uma imagem subjetiva, isso está no inconsciente, gente, né? Ah, mas eu não penso assim, quer dizer, às vezes não é o adulto que pensa assim, né? Às vezes questões que ocorreram dentro dele
ele não se lembra mais. Ele não se lembra do seu período, né? Aonde, quando, né? Ele não sabe do que realmente ocorreu no seu período psicofetal, no período embrionário, no desenvolvimento fetal dele, né? Como foi essa relação com a mãe, como foi a aceitação dessa gravidez, né? Quais foram os conflitos, né? De ordem no aspecto feminino e masculino que levaram ele a essa impermanência e essa instabilidade em relação a esses elementos que, na realidade, eles são opostos, mas complementares. Eles são essenciais na sua natureza única, né? E a alma desse ser, e a alma dele, a nossa ânima, né? Ela tem o aspecto ânimos e ânima, que representa o feminino em nós e o masculino em nós, tá? E a formação desse ânima e ânimos já é uma vibração, porque a alma, ela na realidade, ela não se divide, né? Isso é uma expressão no aspecto vibratório da alma, quando ela, né, advém perto do corpo, né? Das memórias psicossomáticas, das memórias somadas no corpo, das experiências que esse ego, né? Essa pessoa viveu em relação ao pai e à mãe, né? E aí, então, isso traz, né, para a criança um campo de percepção que pode não ser o campo de percepção da realidade, né, concisa, porque a criança julga esses pais, condena esses pais, diz, né, que esses pais não a trataram bem, que não fizeram isso, né, e cria uma eterna expectativa de ser nutrido por eles, né? Tanto em relação ao pai, tanto em relação à mãe. Tá? Então, se torna uma criança grande. O que acontece? Na vida profissional, né? Qual é a expectativa dele em relação aos superiores? A expectativa dele é que encontre nos superiores um pai e uma mãe, né? Alguém que dê para ele aquilo que o pai e a mãe não dê. Então, uma expectativa de transferência, né? Que corresponde às questões traumáticas, aos padrões, né, de crença, de uma dor na infância, de uma experiência, e com isso ela vai repetindo, né? Porque qual é o primeiro universo e percepção de mundo para ela? É a barriga da mamãe. Ela e a mamãe, depois o papai, né, que é o terceiro e o diferente. Olha só, o pai representa o quê? Ó, bem subjetivo isso, hein? O terceiro e os diferentes. Então, o amor, né, começa a partir, né, da entrada desse pai, o diferente. E aí, como é que essa mãe olha para esse pai? Como é que qual é a linguagem que passa para essa criança, né? O que aconteceu que leva a todo esse processo, tá? E aí, então, aqui há uma condição de proscrutinização, impermanência, indecisão, instabilidade, muita dificuldade de crescer, né? De tomar a vida, porque aqui é a mãe, né? Mãe representa abundância e o pai representa prosperidade. Se isso está comprometido, o que acontece? Essa pessoa não consegue mesmo, né? Ela está sempre na expectativa, sempre que ela encontra um parceiro, um companheiro, que ela
o mundo, ela está em constante fome, né? E aonde que ela bota esse vazio cósmico, né? Esse buraco negro interno de compensação, né? Desse amor perdido, dessa nutrição, né? Não estabelecida, desse contato não estabelecido, né? Ela vai buscar, ela vai transferir essas expectativas em relação à condição de amor para todos os relacionamentos dela. Então, pode ser caprichosa, manhosa, né? É aquele bebê que tem que estar sendo cuidado, né? Nos seus relacionamentos, ou ela vai buscar o pai ou a mãe e, né, novamente ela é frustrada naquela correspondente expectativa, porque aquilo que eu fixo, né? E os traumas são padrões, né, que acabam ocorrendo na vida da gente, porque os traumas, eles são registros, né? Eles são moldagens do padrão do comportamento, consciente e inconscientemente, né? Até as nossas reações instintivas, tá? Eu tô falando do que eu tô vendo na árvore aqui, tá? Eu tenho essa árvore aqui do lado e posso até mostrar para você. Então, entre o céu e a terra. Então, eu tomo o céu, mas eu tenho que me enraizar. Então, o que é enraizar? Eu vou mostrar a árvore da vida para vocês, tá? Aqui está o céu, é o dourado, e aqui embaixo são os nossos pés. Aqui estaria a nossa cabeça, a nossa garganta, os nossos ombros, né, os 2 rins, a região do estômago, aqui abaixo do umbigo, a condição visceral de nutrição, né? Eu tenho fome, né? Então, essa pessoa, por mais que você dê, né? Por mais que você se dobre em atenção, nunca é o suficiente. Né? Porque ela está sempre na fome, né? E como a fome não é você, como, né? Essa necessidade não é você, tá? Então ela fica buscando talvez o grande gênio da lâmpada, né? Para resolver todas as suas situações. Pode ser um pedinte, excelência, criando expectativas permanentes, né? E uma insatisfação com a vida, com as pessoas, muita reclamação, porque a criança chora, ela pede para tirar o cocô, ela pede para tirar o xixi, né? Ela chora porque tem fome, ela chora porque vomita, né? Golfa. Então aqui, né, é um processo permanente de busca, né, desse mago. Mas esse mago, essa alquimia, né, porque o mago é o alquímico, ele tem esse domínio dos 4 elementos, representa um empoderamento de si mesmo. Ele precisa buscar essa condição, a constelação sistêmica indispensável aqui, né? Ela se faz tão necessária e indispensável neste momento, porque o desafio aqui é olhar para si e ver o que aconteceu no passado e se a minha criança ficou desprovida das expectativas e atenção que, né, ela desejava por alguma razão, ou, né, ou talvez a excessiva proteção, né, levou também ao vir. O movimento é sempre paradoxal. E o movimento, as condições opostas não são a cura. A cura desse processo, para que a vida ande e flui, ela tem que tomar esses opostos, né? Então ela tem que tomar o pai e tomar a mãe. Então a constelação sistêmica é fazer essa cura, né? Ela tomar essa criança
essa criança dela, né? E não querer entregar, né, essa criança à expectativa, né, de algum gênio da lâmpada, né? Ela fica olhando, né, nessa relação, o que essa relação o tempo todo teria para lidar, né? O tempo todo para dar a ela, né? Mas essa pessoa que se encontra na frente dela não é a verdadeira pessoa que vai, né, realizar, né, os seus sonhos, que vai matar a sua fome, mas, né, se encontra atrás dela. Então ela tem que fazer a constelação sistêmica, e eu tenho lá no Instagram o exercício de cura, de tomada dos pais, e fazendo essa cura da tomada dos pais, né? Levando a sua criança, tá? Então ela vai vir, né? E ela vai trazer essa criança até aqui, o adulto, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ela vai vir e vai, né? Ela vai vir aqui, né? E ela vai trazer essa criança até os pais, né? E vai fazer esse processo de reverência à posição deles, aceitando a forma como eles são, do jeito que eles são, né? Eu digo sim para vocês, querido papai, querida mamãe, do jeito que eu sou, né? Então é toda uma estratégia, uma dinâmica complexa, né? Para tomar esse pai, porque há uma inversão da ordem, tá? E reconhecer esse pai e a mãe. Porque a minha força para a vida, o meu adulto, tá? Precisa fazer essa reconexão, e as expectativas que essa criança tem dos pais, essa criança vai transferir para esse adulto, o adulto de hoje, né? É como esse adulto tivesse vindo do futuro, né? Como esse adulto fosse essa fada madrinha, esse Aladim da lâmpada, trazendo a proteção, trazendo, né, essa muleta, essa segurança, né? Então, essa expectativa não se transfere para o outro, né? Porque senão essa pessoa ela vai ficar fadada a repetir os padrões, né? E também se condicionar às expectativas referentes ao outro. Tá? Isso é muito mais complexo, podem haver muito mais outras coisas aqui, porque cada caso a gente não julga, né? Porque cada caso dentro da psicologia é um único caso no universo. Então, a gente vai avaliar, né, o que realmente está acontecendo aqui, né? Porque eu só tomo a vida quando antes, tá? Eu faço esse reconhecimento de que eles são maiores a mim, e na questão da ordem aqui, né? Dessa posição, eu vou me tornar o mago, né? Esse mago, né? O adulto de hoje vai sentir coragem, vai sentir força, vai se sentir calçado quando ele criar raízes, né? Porque uma árvore não engrossa o caule, não cresce, não abre a sua copa, nem dá frutos, se não toma as suas raízes. Então, temos aqui uma pessoa enfraquecida, tá? Desvitalizada, deve sentir pouca energia, né? Pode ter até depressão, né? Se sentindo, né? Desconectada, né? Da sorte, né? Da vida, tá? Ou muitas vezes indo para o lado direito da árvore, em Jin, se revoltando, né? Então, são várias as condições que podem ocorrer a partir
dessa condição aqui, né? Cada um é cada um. Então, vai se condicionar na árvore de uma forma, né? Em expectativa, em substituição, né? Em compensação, seria a palavra mais correta, exata aqui, para, né, poder sobreviver nesse mundo, né? Então, ele tende a procurar um adulto, né, daquilo que ele tinha expectativa aos pais. Mas, né, ele vai acabar vampirizando, é uma relação de vampirização, né? E ele, né, vai estar sempre descompensado, né, com fome e sempre na expectativa de ser nutrido, acreditando que não tem valor, que não tem merecimento, tá? Que a vida trouxe para ele uma má sorte, mas o desafio é o contrário, é mudar esse condicionamento. Então aqui é interessantíssimo, né, que essa pessoa faça uma constelação sistêmica, trabalhe mais de uma, muitas vezes, né, e também um acompanhamento, né, psicológico, tá? Com um psicólogo, mas também com um terapeuta, auxiliando, né? Fazendo essa junção, né, das terapias atuais, né, dos recursos da terapia atuais, talvez até um renascimento, para fazer esse religar, essa conexão, porque essa criança, tá, ela só vai estar com esse adulto, e ela representa a capacidade criativa, renovadora, né? Porque a criança, essa condição do vazio e de nova concepção, né? De explorar, de brincar, né? De levar a vida mais leve. Isso traz para esse adulto uma tensão, um medo, né? Porque ele não está calçado. Ele fica em processos mentais para tentar se condicionar através de ideias, né? De fórmulas, mas ele não consegue sair dos scripts, né? Das formas rígidas do pensamento, e muitas vezes nós precisamos nos reinventar, nós precisamos nos inovar, mas se não houver essa conexão, né, o fluxo da vida é cortado, né, e a saúde fica bem comprometida, dependendo dos aspectos, né, que a experiência em que essa pessoa poderá passar. Entenderam bem? Então, eu trabalho muito, né? Vamos ver aqui o que eu vou botar esse tarô. Eu posso usar um ou outro para a primeira posição. Vamos ver aqui uma carta para você. O que vem? Disciplina orgânica. Disciplina orgânica, né? Então, como é que é essa criança? Come demais, come na hora errada, não tem hora para dormir, né? Não tem limites, faz o que quer, né? Então, isso acaba criando, né? Por quê? Porque o adulto, quem está na linha de frente, até mesmo nos seus relacionamentos, né? Seja de qual natureza for, não é esse adulto. Quem está, porque esse adulto pode ser somente uma condição orgânica. Então, no orgânica, assim, eu posso ter 50, 60 anos, mas quem chega, né? Quem chega para um casamento, quem chega para uma amizade, quem chega para um relacionamento, não é esse aqui, que era natural que tivesse na frente, né? Mas quem chega é a criança.
Tá? E a criança faz bagunça. O que é criança? Como é que é uma criança dentro de casa? É que nem um cachorrinho, um bichinho, né? Ela espalha brinquedo, ela faz xixi na calça, né? Então, muitas vezes a pessoa pode buscar os vícios, né? Em compensação e substituição, né? Aos seus vazios cósmicos, né? De não nutrição. Né? Em nutrição nós falamos do vermelho, mãe, né? Nutrição que eu digo não quero dizer que você, mas minha mãe me atendia muito bem, né? Tá, tua mãe te atendia bem, mas, né, dentro da psicologia, muitas vezes isso é um processo que se repete sistemicamente até em 1, 2, 3, 4 gerações, né? A ausência, o descaso, né? Ou, né, essa criança que não tem esse devido respeito por essa hierarquia, né? E assim ela desqualifica, ela ignora, tá? A criança que ignora é porque foi ignorada. A criança que desqualifica, então houve alguma coisa e a gente não pode definir, tá? Porque isso tem que ser avaliado por menores, né? Dentro da psicologia e ver o movimento de cada um para que a gente não quebre a língua, né? E aí, muitas vezes nós passamos traumas até na condição psicofetal, na fase uterina, né? Então aqui as de copas. Olha aqui, ó, nós temos Vênus elevando a taça, né? Para receber do céu, olha lá, ele eleva para receber do céu uma taça dourada. E aqui tem a cartela do dourado, né? Aquilo que ela precisa, né? O alimento, né? A seiva, né? Então, nós temos naquele salmo, né? O Senhor é meu pastor, nada né? E é um salmo bem interessante em questão a fazer, né? Preparas uma mesa para mim defronte os meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, né? E aí a minha vida transforma, né? O meu cálice transborda de quê? De prosperidade, de abundância, de realização em todos os âmbitos. Então aqui os pés dela, olha a turbulência, né? Os pés, né? Os pés. Então as suas raízes podem ter sido turbulentas, né? A sua vida, até a condição de toxicidade desses pais, né? Né? Ele não conseguiu na infância desenvolver um coeficiente emocional, né, que o estabilize, que o calce para lidar como adulto em maiores complicações, porque aqui tem um horizonte maior, né? Então, ele pode se nutrir de cima, tá? Mas mesmo buscando a vida espiritual, aqui os pés ficam sem direção. Aqui é para saber propósito de alma, sentido de vida, o que eu preciso, né? O que eu preciso fazer, qual o caminho que me conforta, aonde me sentiria realizado em propósito, qual é a minha função de vínculo dentro do sistema, qual é, né, o que eu trago da minha condição transgeracional como os dons do Espírito Santo, né? Meus ancestrais, as mulheres sabiam fazer bem o pão, né? Os homens sabiam mexer bem com a contabilidade, eram bons comerciantes, né? E aqui fala, né, que, né, alguns valores, alguns paradigmas, né? Tomar consciência que aquele passado, né, aquela moldagem, né, é como você põe água dentro da forma e coloca ela onde? Na geladeira, né? E ela vai criar a moldagem da forma. Isso é a mãe. A mãe é o molde, o útero, né? Então, aqui está falando que essas raízes tem muito a ver aqui, né? Esse passado deve ser deixado, mas antes
eu preciso, né, esse sair, né, dos paradigmas, né, não é cortar o passado. Porque se eu corto uma árvore que é cortada as suas raízes, ela enfraquece, ela vai para o mundo, né, enfraquecida e desprovida da proteção e da força. Então eu tenho que buscar a força no céu e a força na terra. Independente, né, do meu pai, do que meu pai seja, ele é o meu pai, né? Então tem duas cartas, dependente do que minha mãe seja, ela é minha mãe. Tão comum, né? Mas assim como eu sou comum, né? Porque nós somos homens, né? Sapiens. Nós não evoluímos o suficiente para criar uma raça adâmica. Então, essa caminhada da Terra, a proposta, né, é a gente largar aquelas condições engessadas do passado e evoluirmos, né? Buscar a verdadeira essência. Então, nós temos a psique aqui, né? Largando o passado novamente e indo em busca, né, do creme da beleza eterna, né? O que? A verdade. Quem eu sou, né? Então ela larga aquela identidade limitadora que impede o seu movimento, né? E Eros, na Grécia, ele representa Jesus, né? Então, a vinda, a renovação, a cura do coração, a vinda do self, né? É um movimento de rendimento. Eu estou amarrada nos meus paradigmas, nos meus condicionamentos, nos meus processos pessoais, né? Vamos ver aqui, tem alguma coisa de procrastinação. Vamos ver procrastinação. O que vem para você? Fazer um pequeno primeiro movimento. É uma estratégia apoiada pela ciência para vencer a procrastinação. Você consegue descrever uma meta a ser alcançada, dividi-la em micrometas, né? Então, aqui fazer esse reconhecimento, né? O pai, o homem, representa essa capacidade, né? De projeto, de permanência, de foco, de aproveitamento do tempo, de persistência, né? De estratégia, né? Então, tomar o pai é essencial, né, nesse aspecto que representa o dourado, né, e aceitar a condição, deixa eu botar mais para baixo aqui, para que vocês melhor possam observar, né, e, né, para, aqui, ó, você vê, né, a condição do anjo, né, a tomada da figura masculina, a mulher, ó, o feminino tomando o masculino, mesmo que seja homem, né? Essa forma passiva, doce, né? Muito introspectiva, pode remeter a um feminino que também não tomou a sua força, né? Um feminino que ficou peculiar em sua capacidade de desenvolvimento, talvez por uma submissão à condição do masculino, que também havia uma toxicidade, tá? Que anulava esta personalidade do feminino, tá? E aí há uma negação, ao mesmo tempo que nega o feminino, né? Isso pode ser direcionado à mãe, mas pode ser direcionada às características de comportamento do feminino. E como está isso? Né? Então, nega, entendeu? É muito mais subjetivo e profundo, por isso que tem que ter ajuda profissional, grandes reflexões. Então, né, como há, assim, né, uma não aceitação,
talvez sentindo que essa mãe é enfraquecida, que essa mãe não tem força, aquilo é só um exemplo. Não tem poder, não tem, né? Existe uma grande passividade e o feminino não é essa passividade. Não há, tem um domínio, tem um poder, tem uma força, mas uma força diferente, né? E aí então há uma negação, né? E ao mesmo tempo uma negação também do lado do pai, né? Referente talvez a Marte, né? A essa condição hostil, tóxica, tá? Dominadora, tá? Excessivamente. Então a pessoa fica naquela zona aonde essa discrepância, esse desequilíbrio existente, ou talvez até toxicidade, são muitos casos, né? Haverão, né, uma formação de uma personalidade que não terá desenvolvido o coeficiente emocional para lidar com situações mais difíceis e mais complexas da vida, tá? Quanto do seu dia é ocupado pela frustração? Como você lida com ela? E no dia seguinte, qual a sensação que você tem? Ok? Então fica para você. Vamos ver as crenças aqui. Vamos ver as crenças. Eu faço pessoas sofrerem quando, né? Claro, quando você, né, o permanecer criança, o permanecer na condição da inocência é mais confortável do que eu tomar atitudes e cometer erros. Porque aí, né, como é que é essa condição de Marte dentro de mim e fora de mim, né? Será muito julgadora, né? Crítica, tóxica, né? Vai rotular, você é um pateta, você é um idiota, você não sabe o que faz, você é um rato de esgoto. Então tem várias coisas, né, que cria, né, uma toxicidade e diminui um ser que na realidade não é. Então há uma transferência, né, uma moldagem de um ser que, né, na verdade, parece que ficou na sua condição de feto embrionário, né? Não se desenvolveu para a vida. Eu sempre erro quando, né? Quando tomo decisão comigo por mim mesmo, quando, né, resolvo fazer as coisas que preciso fazer, mas eu não sei fazer e não sei se preciso, mas se eu preciso fazer, eu fico perguntando ao outro o que ele acha, mas um acha uma coisa e o outro acha outra. A minha mãe sempre achou isso, mas meu pai dizia aquilo, e assim fica eu, né? Então aqui eu respeito o seu destino, né? Então aqui é aceitar, né, o destino de pessoas, de outras pessoas, tá? É aceitar o próprio destino, tá? Porque às vezes a própria ausência pode ser condicionada, tá? Querendo controlar, né? Evitar expectativas negativas. Então, a pessoa tem uma percepção de vida, de mundo muito pesada, muito negativa, e ela fica sempre numa premonição, né, de que algo muito ruim vai acontecer. Então, isso trava as suas pernas, tá? Aqui neste momento, silencie sua mente e ouça apenas a voz do seu coração. E aí, né? Então, a mente racional, né? Mas uma mente racional crítica, né? Que diminui, né? Que fragmenta o eu, né? Porque o eu é um eu, ó, é uma pessoa muito mais segura de si, era para ser, né? Mas aqui é uma pessoa que ela perde o seu poder e a sua autonomia, a sua austeridade, né, o seu empoderamento. E o empoderamento não é do outro,
né? Às vezes a gente entra numa família que os pais não deixam a criança ter o livre-arbítrio, acertar e errar, e aí essa criança acaba ficando comprometida, né, no seu desenvolvimento pessoal. Imagine, né, se na escola a professora fizesse todos os seus deveres de casa. Você saberia, inclusive suas provas, né? Como? Você saberia ler e escrever? Com certeza não. Criança adora imaginar e acaba fantasiando possibilidades a respeito de coisas que são impossíveis. Alguma fantasia sua produziu expectativas na sua vida adulta. Você conseguiu realizá-la como conseguiu. Então aqui nós temos o mago fala da lei do segredo, da capacidade, né, de concretizar e realizar, mas nós temos que ter uma visão real do eu, das nossas possibilidades, né? Tá? Porque quando nós falamos, né, nós temos o livre-arbítrio, sim, nós temos o livre-arbítrio, mas, né, essa alma ela fez vínculo dentro de um sistema, uma matrix, né? E aqui a gente nasce em aliança, em vínculo, em comprometimento. É como Bert Helling fala, né? Nunca está errado, está tudo certo, né? O pai, a mãe foi escolhido pela essa alma, foi um projeto de expectativa da própria alma para algo aprender, mas precisamos nos comprometer conosco mesmo, né? Para que a gente possa entender, né, dentro do vínculo, o que cabe a nós fazer, o que nos proposita a vida, né? O que a nossa alma nos proposita a vida. Aqui muita coisa tem a dizer para uma pessoa que ainda está com a mente nos seus processos iniciais, né, de lampejos de uma espiritualidade, de um sentido de vida maior, né? Mas ninguém é insignificante. Todos nós somos um ponto nó dessa malha humanidade e precisamos dar esse ponto em contribuições demais, né? E a desordem, né, a desorganização é quando há os emaranhamentos, os karmas ou comprometimentos dentro do sistema, aonde em vez de avançar, ele se mantém retrógrado, né? Ele se mantém em aspectos peculiares, né, que levam à dor e o sofrimento, em padrões repetitivos de comportamento, seja na educação desses pais para com esse filho, seja da forma como esses filhos olham esses pais, né? Seja a forma condicionada como tudo isso se processa, como está a aliança desses homens e essas mulheres, como está o feminino ânima, né, do sistema, como está o masculino ânima do sistema, né? Então, até que ponto, né, essas pessoas elas têm condição de absorção do conhecimento e entendimento até mesmo daquilo o que estou falando aqui, tá? Então, fechando aqui com uma carta, eu vou tirar uma carta, já embaralhei essas cartas, ou eu tiro desse bolo ou desse, tá? Então, vou escolher uma carta para você de um dos bolos. Liberdade. O que é a liberdade? Ó, saindo da gaiola. E é muito interessante que aqui você está abandonando a gaiola, né? Tá? Você está abandonando esse passado, mas o que? Os paradigmas, os valores do passado, tá? Que impediam o seu movimento, que amarravam você a ponto de você não ver uma direção, tá? Então, aqui a liberdade
Bert Helling fala nas constelações sistêmicas familiares, está para o comprometimento do vínculo, né? Então, eu dentro dessa família, eu dentro dessa profissão, eu dentro desse casamento, eu como mãe dessa família, eu como pai dessa família, eu tenho uma posição de ordem, né? Tenho maior e eu estou aqui na... Pode haver um desrespeito muito grande por superiores, tá? Pode haver, né? Mas isso vem, essa delinquência pode vir através de uma forma infantil, né? Que é pior, né? Não tem, porque às vezes a pessoa é considerada dentro do sistema um delinquente, mas ele é um renovador, né? A Santos Dumont foi considerado o quê? Sempre trago ele, né? Mas tem muitos e muitos outros, né? Que nós sabemos aí, que largaram a escola, né? Que não continuaram os estudos e, no entanto, se despontam, né? Dentro das várias áreas do conhecimento humano, né? Foram inovadores, né? Trouxeram grande... Então, é a condição de culpa dentro do sistema, mas é a culpa através que traz a liberação do sistema, que traz o progresso do sistema, que traz a evolução dos demais, enriquecendo o sistema. São os tesouros do meu sistema, da minha matrix, né? Tá? Ou das minhas matrix, porque matrix são os vínculos, né? Então, aqui eu sou filho, qual é a minha posição? Na posição de filho, qual é a minha obrigação, né? Dentro do sistema, tá? Eu preciso ter, né, empatia, solidariedade. Quanto mais o grupo estiver em harmonia, né? Porque Jesus já fala sobre amor, mais as coisas fluem, mais as coisas acontecem. Okay? Então vamos aqui para a segunda posição, e nesta segunda posição, tirando essa primeira posição aqui, deixando ela para trás, tá? Vamos para a posição de uma mulher. Nós temos aqui uma mulher, tá? Ela tá dançando, e aqui nós temos a lua, tá? Aqui nós temos o violeta. Na árvore da vida falamos de Resed, tá? O que corresponde à configuração do corpo humano ao ombro esquerdo, não ao coração. Tá? O ombro esquerdo na Kabbalah não é o coração, tá? Mas remete à intuição, remete à criatividade. Aqui parece que ela está tocando uma flauta, talvez tenha uma pessoa que tenha dons para a arte, né? Então, qual é o meu desafio, né? Então, o desafio, tá? É permitir, né? Viver peixes, né? Então, aqui nós temos a lua, né? Nós temos essa capacidade de fundo nas coisas, né? Aqui é a Sefirot na árvore da vida, assim como nós temos chakras, nós temos Sefirot, né? Mas não se importa com esses nomes. É só para acrescentar, até mesmo para quem conhece mais alguma coisa. E aqui, né, é o aspecto feminino, né, de dominância, de desenvolvimento desse feminino. Aqui fala de espiritualidade, né? Então a pessoa ela pode ficar meio borderline, meio histérica, ela pode ter momentos de lua, né? Ela ter essa impermanência e uma série de sentimentos, mal-estares, né? Ela pode ser muito empata, ela pode ter uma percepção extrasensorial, ela pode ser tanto médio quanto também pode ser espiritualizada, né? Ou simplesmente uma pessoa que é ligada à música, às artes, né? E assim, então, né, o quanto é difícil lidar com essa ebulição criativa, né? Porque é um vaso de concepção, né? Aberto para o cosmo, né? E a todo momento recebendo essas emanações, né, inovadoras. E com isso,
ocorre muito uma insatisfação também aqui, né? Parece que é a mesma coisa do primeiro, mas não é, porque aqui é um feminino e o vermelho na primeira posição também é um feminino, ok? Mas aqui nós temos uma mulher, tá? E ela tá com uma flauta tocando na boca, né? A sua comunicação, como é que está você? A comunicação tem poder, a comunicação tem força de ação, tem força de persuasão, tem força de materialização, porque nós estamos falando do útero, né? Também, né? E aqui o útero está um nível mais alto da árvore, né? Que é quase o espiritual, que é a porta para entrar para o universo espiritual. Então, existem desafios muito grandes, né? Que signo de peixes, e um desafio muito grande para entrar no universo do extrafísico, entender as situações do aparente, as situações superficiais, de uma forma mais profunda, né? Então, a pessoa, ela tem dificuldade de lidar com isso, às vezes a própria educação, a própria família é uma família muito racional, às vezes não tem nem religião, ou então, né, o sistema, né, religioso são religiões que não aceitam questão de reencarnação, de vida pós-morte, tem tabus, tem uma série de coisas rígidas, né, que ela não consegue acompanhar, porque ela não é, né, um Yin na árvore da vida, né? Ela é muito feminina, né? E esse processo, esse jazz, né, das águas, do emocional, pode ser até de qualquer outro signo de água, né, como câncer, né, escorpião. Então, isso traz uma condição bipolar, né? E ela pode até depender de psicotrópicos, né? Entrar numa condição de depressão autodepreciativa, tá? Uma compulsão, né? Porque conforme vai vindo, ela vai trazendo, isso traz uma ansiedade, pode trazer uma impermanência, né? Uma coisa quer uma coisa, quer uma coisa, mas não quer mais aquela coisa. Quando alcança aquele objetivo, quando há um esforço, já vem outro, né? Então, é um processo de tanta influência, né, dessa energia cósmica, pode se apresentar de várias formas, que essa pessoa, ela pode ter problemas mentais, né, precisando de ajuda, né, precisando de apoio, mas inibir o processo, às vezes os remédios inibem e só pioram muito mais, tá? Às vezes tem processos espirituais, então ela não tem como só lidar, né, com o aparente, mas ela vive uma vida aqui, um pé aqui, mas o outro pé está do lado de lá, né, porque existe algo oculto, velado, né. Caíram essas cartas, eu vou deixá-las, tá? E nós temos aqui Rainha de Ouros, fala da realização. Aqui nós temos a morte de uma Rainha de Ouros. Essa Rainha de Ouros pode ser, né, alguém, mas é uma mulher, né? E nós temos um feminino aqui. Então, a morte de uma Rainha de Ouros, tá? E aí a pessoa ela tem que fazer enfrentamentos na vida. Ela pode ser uma pessoa que, de repente, né, ela perdeu a sua vida que estava muito estruturada e, de repente, ela teve que fazer se reinventar, né? E aí ela teve dificuldades de viver essa condição de 7 de paus aqui, né? Encontrando muita resistência, tá? Para trocar, mudar a sua vida, né? Para buscar algo que faça maior sentido, porque Paus fala também do lado espiritual, né? E aí, então, ela não consegue sair desse processo, recomeçar uma vida nova, que faça mais sentido, porque o caminho de Paus é um caminho que vai além do aparente, é que essa pessoa, como ela vive a esse nível da árvore, ela já está talvez ela tenha essa intuição, tá? De uma nova forma de começar,
de estruturar a sua vida, porque tudo aquilo que ela construiu, na realidade, não a sustentou. Né? Não na realidade, ela não se sentiu bem, ela se sentiu vazia, depressiva, sabe aquele vazio do domingo? Então a pessoa fica se sentindo mais vazia ainda, né? E tem que ter cuidado aqui, porque resede, ele é um buraco, né? Ele é um buraco, é que nem assim um saco sem fundo. Quanto mais você põe dentro, né? Aí existe uma insatisfação permanente, tá? Então você tem que avaliar bem, né? Porque tu tem uma personalidade que dá muita estabilidade. Você nunca vai ficar no emprego, você nunca, sabe, tipo o cigano que está mudando de cidade. Aí pode levar uma insatisfação para um relacionamento, tá? Você fica idealizando um amor, mas um amor tão perfeito, né? Que se fosse Jesus, ele, quando você alcançasse esse casamento, você ia buscar, né, algo mais perfeito ainda, né? Ou imperfeito para a sua condição de adequação. Né? Então, tem que ter um pouco de cuidado, porque esse processo criativo nunca é o suficiente. Mas aqui não é uma questão de fome, como tem na primeira posição. Aqui é uma condição, né? Você vê, por exemplo, os artistas de televisão, eles não conseguem lidar com, né, esse dom, né? O poeta, muitas vezes tem suicídio, tem a adição de bebida alcoólica, né? É muito difícil lidar com esse cálice tão aberto, né? Ao mundo extrafísico, recebendo muita informação, né? Você ali é a casa dos design, você cria um prédio, né? O maior prédio do mundo tem 100 andares. Então, você vai querer criar, além de criar um prédio de 200 andares, você vai querer, né? Como arquiteta, porque aqui é a casa dos arquitetos também, né? Você vai arquitetar, né? Além de ser um prédio, tá? De 200 andares, você ainda vai fazer ele com um caracol, assim, fazendo giros até chegar ao planeta Lua, digamos. A pessoa quer sempre o impossível, né? Então, é aquela condição que nem chegou a alcançar, não se deleita, né? E já sente a necessidade de um novo ciclo no processo, porque é muito estímulo, tá? É muito estímulo, ok? É difícil lidar com tudo isso, ok? Nós temos aqui, tá? Nós temos aqui o Papa, existe aqui filosofias, ideias, né? Tabus que impede a expansão desse ser, né? Às vezes a gente fica preso, né, nas nossas pré-cognições, nos nossos paradigmas, tá? E essa construção, porque o Papa, ele construiu a Igreja Católica, o Papa, né, ele administra essa igreja, uma construção. Aqui também nós temos uma construção lá no fundo, ó, e temos um rei aqui na frente, né? Então, né, nós precisamos muitas vezes mudar essa nossa filosofia, entende? Né? Porque senão a gente fica numa forma que não está trazendo paz, né? Essa ideologia, né? Esses pensamentos, tá? Não estão permitindo uma mudança. Talvez estejamos presos em paradigmas. E aqui a justiça pede reforma, né? Pede discernimento, pede equilíbrio. Nós temos aqui, né, o signo, né, de Libra, né? Sensatez. Tá? Porque senão a gente acaba ferindo outras pessoas, magoando as outras pessoas, né? Essa nossa instabilidade não permite que outras pessoas também se comprometam conosco, né? Porque nós somos o da hora, né? É o borderline, é o bipolar, tá bom, mas não, já não tá bom.
aí eu quero, mas não, aí eu não quero. E por assim vai, né? A situação que se presencia na vida desse irmão. Vamos ver aqui uma carta, aqui de vem, vou tirar essa aqui do meio, entrar em meditação, tá? Antes de tomar qualquer decisão, precisa, aliás, né, o Papa aparece ali, entrar em meditação, entrar em contato com a espiritualidade, pedindo melhor discernimento, tá? Pedindo limites, né? Pedindo um caminho mais equilibrado e acertado nas suas decisões. Tá? Uma das preces mais rapidamente a ser atendida são as preces da compreensão. Tá? Pedir ao seu anjo de guarda, ancorar o seu anjo de guarda, né? Então, consegue sim. Então, você vai ter ordem, porque aqui é uma mente racional, lógica, né? Tem um sistema de organização, estruturando a vida de uma forma em que ela sabe aproveitar o tempo, o espaço, os recursos que tem. É muito racional, né? É sensata, demorada a tomar decisão, né? Mas por quê? Porque existe um período, né, de reflexão, de amadurecimento. Então, quando nós estamos, né, no universo, né, da escolha não é decisão. A decisão é amadurecida. Não existe outra, só existe uma, ok? Então, aqui fala de movimento. Olha aqui, ó. Cada quadradinho desse aqui parece que é, né, um sonho, tá? Para cada quadradinho desse aqui representa uma etapa de construção do processo de idealização, né? Fala do passado, fala de memórias, né? De fatos ocorridos no passado, e essa meditação nos leva a uma reflexão mais concisa, mais madura, mais compreensiva, mais sensata, mais justa da vida em relação, né, às nossas escolhas do passado, e a vida é feita para isso, para que possamos amadurecer. Então, os desafios que a vida nos traz, né, questões que a vida nos traz, as oportunidades que a vida nos traz, as dificuldades que a vida nos traz, os sofrimentos que a vida nos traz, elas advêm, né? Para que, né, nós possamos crescer, que possamos nos desenvolver como seres, né? Se tornando desenvolvimento, crescendo as nossas capacidades neurais, neuroplásticas, né? Para lidar com as situações e assim cada vez se tornando mais criativos, mais hábeis, mais inovadores, tá? Da nossa própria vida, né? Tendo um jogo de cintura de múltiplas possibilidades, porque eu vou me enriquecendo no processo criativo e renovador. Se eu fico nos condicionamentos, né, nos jazz, né, do vício, do hábito, eu vou repetir padrões, tá? Então, buscar novos caminhos, buscar caminhos inovadores, está aberto, né, para o saber, não é colocar uma condição do saber, não é o que convém saber, quando saber, para que saber, né? Então, uma vez teve uma pessoa me perguntando sobre espiritismo, né? Eu não sou espírita, não tenho religião, mas a pessoa me perguntando sobre espiritismo, ela começou, né? Eu fazia uma pergunta, ela me fazia uma pergunta, eu nem respondia, ela já me fazia outra. Ela não queria saber nada sobre o espiritismo, né? Ela queria confundir a minha cabeça, só que ela era tão bobinha, né? Porque eu sou formada em PNL, Programação Neurolinguística, tá? De reprogramação mental, e eu sei, né, da estratégia, né? Dessa estratégia, né? Que é, né, um dos recursos populares, né, de manipulação, tá? Muito empobrecidos, por sinal. Então vamos aqui. Eu tirei alguma mensagem para você. Dependência afetiva, não sei porquê. Quem pode controlar a sua vida e por quê? Quem pode controlar a sua vida e por quê?
vamos ver as suas emoções. O abuso psicológico, moral, o abuso sexual pode levar uma pessoa a se sentir permanente com raiva. O que isso diz para você? Dentro das constelações sistêmicas, familiares, vamos ver o que diz para você aqui, né? Eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu, né? Então, quando a pessoa se sente, eu não ia falar isso, né? Mas aqui tem a inveja, né? Porque o violeta na árvore da vida é um invejoso. Ele fica despeitado, né? Ele fica na expectativa do que o outro tem. Então, se uma pessoa conseguiu uma coisa, ele vai querer conseguir uma coisa melhor do que aquela pessoa. Há uma competitividade para ter valor. Só que todos nós temos valor, né? Nós somos ponto dessa malha chamada humanidade. Dentro do sistema, cada um tem um valor. Amor de mãe não é amor de filha, não é amor de marido, não é amor... Cada um tem um amor diferente, cada um tem um papel, uma posição, tem uma função, né? Cada um. Tá? Dentro do nosso lado profissional, né? A gente tem que atuar dentro do nosso pedaço e não querer invadir o espaço alheio, tá? Então aqui é um grande desafio que fica para vocês. Temos a terceira posição desta criança, que advém aqui, que é a terceira posição do nosso processo, e nós temos aqui o julgamento, tá? Então nós temos aqui o julgamento, fala de fazer um renascimento dessa criança. Então aqui nós temos a Sephiroth Hod, não fique centrada nisso. Aqui fala de uma condição ingênua, infantil de se comunicar, que muitas vezes compromete a sua vida. E como que isso se mostra, né? Mostra através do quê? Porque aqui tem uma maneira infantil. A criança aí, né, diante dessa comunicação, como é feita essa comunicação? Em forma de decodificação de quem eu sou, né? Qual o meu papel, qual a minha função? Eu digo para você que é a função do comunicador. Então você vai sempre colocar dentro, né, dentro do âmbito social, porque é muita presença do Mercúrio, pode ter Gêmeos e Virgem no mapa muito forte, tá? E aí, então, e aonde tiver o teu mapa, o que tiver, né? Se é família, se é trabalho, onde for, né? É onde serão os seus maiores desafios, né? Correspondente e dificuldade em relação à comunicação. Tá? Mas isso sempre tem, dentro da família, grandes conflitos, julgamento, desqualificação, desvalorização, fofoca, intriga, briga, confusão, ambiente muito tóxico e difícil, né? Que pode ter criado essa condição de exclusão, de desvalorização, de desqualificação dessa criança, né? Do não olhar para as necessidades intrínsecas, essenciais, que são peculiares de dons da natureza das crianças. Às vezes quer que a criança faça uma faculdade, né, de história, né? Mas a criança não gosta. E olha que, né, Mercúrio adora viajar, falar línguas, né, que é os Gêmeos, né? Não que seja o julgamento seja Gêmeos aqui, tá? Nós temos uma letra mãe que é Shin, que não é signo nenhum aqui. Aqui, Shin representa fogo do Espírito Santo, né? A cura, a renovação, tá? Eu falo na condição, né, mercuriana em relação a Hod, não em relação a julgamento, viu? Queridas meninas, né, do meu universo varonil. Então, fiquem sabendo que eu estou falando através de várias fontes, literatura, psicologia, filosofia, sociologia, de uma forma transdisciplinar do conhecimento. Presença.
a presença do feminino. Olha aqui, a imagem, presença, ter presença, né? Então, aqui me veio muito o renascimento, né? De uma pessoa que eu preciso, a minha identidade, a minha autoimagem, leão, né? Então, falamos aqui de um fogo, né? Fogo, 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 Shin. Não é signo de leão aqui, mas Shin é fogo, tá? É uma das letras da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, Aleph, Shin, Men. Men é a água, tá? Aleph é ar, tá? Então, é a Santíssima Trindade, tá? É a letra, são uma letra, tá? Que ela está num grau muito alto. Aqui fala da ressurreição, do renascimento. Que é coisa melhor do que o Espírito Santo para fazer ressurgir um ser, ressurgir no seu aspecto de fogo, né? Então, aqui me é muito natural uma pessoa que ela, né, a sua expressão, né, a sua autoimagem está empobrecida. Então ela precisa viver características em fogo de leão, tá? Leão. Aí não dá muito, senão eu vou dar aula aqui, vou ter que explicar muito, tá? Mas aqui, a correspondência aqui é leão, né? Então, a minha imagem é tão importante quanto a natureza da minha comunicação, né? Não adianta eu ser inteligente, mas eu não ter, dentro do contexto social, uma imagem onde as portas se abram para mim, né? Porque, geralmente, por exemplo, Gêmeos, o signo Gêmeos é Mercúrio, né? E Mercúrio, falamos de comunicação, Mercúrio, né? Então, Mercúrio, muitas vezes, ele é o MERD, né? Representa o MERD que fica na biblioteca estudando, buscando conhecer, buscando conhecimento, né? Mas ele desvaloriza a sua imagem. Então são pessoas, às vezes você fala assim, nossa, tem tanto dinheiro, mas anda de chinelo no pé, anda assim. Quer dizer, isso não é bom, né? Nós temos, se você vai para Marte, você vai para a Lua, você tem que ter uma roupa para vesti-lo. Então, dependendo da cultura, dependendo do lugar, você precisa se adaptar. Para as coisas começarem a acontecer, você precisa entender aquela tribo, né? Então, se você vai para um outro território, que aqui fala de outras terras, de viagens, né? De conhecer terras estrangeiras, de coisas. Então, é o julgamento, é o renascimento, né? Sair desse mundo para um outro mundo. Então, ir para outro mundo, você tem que ter uma presença. Então, você tem que conhecer. Se eu vou para os Estados Unidos, eu tenho que saber a cultura, os hábitos, os valores, né? Como se cumprimenta, como se senta numa mesa, toda, né? Filosofia de vida, todos os hábitos, né? Tudo que é aprendido ali é para eu conseguir ter uma vida, né? Aonde eu consiga me enfronhar, aonde eu consiga me socializar, aonde eu consiga ser aceito, né? Se você vai para uma tribo de canibal, você vai ter que comer carne humana, né? Então, infelizmente, ou você vai ou você não vai. Então, né? Eu não consigo, porque você entra com seus vícios, né, os seus hábitos, os seus condicionamentos, que talvez não sejam, né, ruins, até não sejam ruins, mas dentro daquele âmbito, né, não a comunicação, as palavras que você usa. Às vezes, em outras línguas, tem palavras que a gente usa que é um palavrão, que tem um sentido, né, que não né, conveniente falar, principalmente em público e tudo mais. Então, tem um filme épico de um professor dos Estados Unidos, né, em que ele vai para uma ilha de refugiados de escravos, e como lá, né, existe muito racismo, essa tribo, ficou uma tribo, né? Eles ficaram vivendo numa ilha totalmente desconectada, não havia uma ponte
entre o mundo e outro mundo, tá? E aí, então, né, vários professores brancos, né, como eles chamavam lá no filme, eles falam assim, e eles vinham da cidade ali, mas nenhum era bem aceito, nenhum era bem. Então, esse professor criou uma didática, né? Ele desenvolveu, né, e compreendeu que ele, antes de ir lá dar aula, de ensinar coisas, tá? Ele primeiro precisava se enfronhar, né? Tomar para ele, né, os hábitos, a forma de ver o mundo, a forma de entender, são os diferentes. São os diferentes. Então, aqui fala expressão. O Rod é expressão. Como eu estou me expressando, você está me entendendo? Você está entendendo a minha dialética? Né? Você está entendendo a minha linguagem? Eu estou me fazendo compreendido? Então aqui convida a busca do conhecimento, porque o conhecimento liberta. Então, se eu vou lá, né? Imagina, você vai lá dar aula nos Estados Unidos e te mandam, você faz um concurso lá e te mandam lá para essa ilha, né? Para essa tribo que estava desconectada da civilização há uns 30 anos. Como que você vai conseguir trabalhar lá? Né? E claro que eles vão mandar vocês, eles vão mandar, né, o pessoal deles lá. Eles vão te mandar para lá. Brasileiro vai para lá, quem sabe ele não aprenda a falar melhor, né? Então esse filme eu não lembro o nome. Como ele conseguiu, né? Quanto de conflito ocorreu. Então esse não consigo, tá entendendo? Essa condição de não consigo, você tem que ver a sua condição como indivíduo e função dentro do sistema. Né? Qual é a tua função dentro desse grupo, tá? Então, o que cabe a você? Então, se você é um professor que foi para essa ilha e as pessoas estão 30 anos desconectado da civilização, não adianta você falar de celular, de computador, de internet, tá entendendo? Não é por aí que você vai começar a sua história lá, né? Você vai ter que, né, fala assim, né, que o mestre não é aquele que joga o seu manto, né, no discípulo, mas é aquele que rasga o seu manto para que caiba no discípulo. Então, esse processo, né, é entender a nossa posição dentro do sistema, aquilo que cabe em vínculo, em função, porque a nossa liberdade corresponde ao comprometimento. Quanto maior comprometimento, mais você buscar o conhecimento, se esforçar, saber conhecer sobre esse povo que está no mundo de lá, porque eu saio do mundo daqui e vou viver no mundo dos anjos, né? Eu vou lá para a lua, né? Eu vou ter que trocar minha roupagem, eu vou ter que trocar minha indumentária, eu vou ter que trocar o meu comportamento, eu vou ter que trocar minhas ideias, eu vou ter que entender sobre religião, filosofia, cultura, política, educação, né? Sobre a língua do fulano, sentido da língua, quanta coisa eu tenho que aprender antes, né? Para depois me comprometer dentro desse sistema. Porque até então eu sou criança lá dentro, eu não sei nada, tá? Então eu preciso de um Merkabah, ó, o cavalinho aqui, que representa um veículo que garanta, né, a minha condição infantil, mecânica, tá? De fazer essa passagem, né? De ir até o lado. Então, estratégias, conhecimento, esse é meu cavalo, tá? Esse é o meu cavalo que dá limite à minha condição instintiva, né? Então, você tem que, né, entender a sua função, a sua profissão, a sua posição de marido, de filho dentro do sistema, né? Sem julgamento, tá? Porque o julgamento separa, o julgamento encadeia, cria uma cadeia mental. A Matrix é próprio dessa condição do julgamento, que restringe a expressão do ser e restringe você na sua condição de função. Então, quando você julga, você se empobrece.
Então, abrir para o saber não é o que convém saber, o que saber, quando saber, para que saber, quando saber, por que saber, não saber. Saber, eu tenho que estar aberto a isso, tá? Então, do antigo mundo, eu não posso levar o vírus para o novo mundo, né? É uma coisa que eu falo aqui. Então, os portugueses vieram do antigo mundo trazendo o vírus da gripe para a nova Canaã e mataram um monte de índio do lado de lá, né? Índio para ele, mas será que é índio mesmo? Isso é o julgamento. É o julgamento, ok? Então, o destino é aceitar o destino do outro, né? Então, o cara é canibal. Você vai lá para aquela tribo, né? Então, todo mundo que morre, ele não enterra, ele come, né? E aí tem aquele ritual, ele come. Quer dizer, você não tem que ser contra. Aquilo ali é cultural, aquilo ali é deles, entende? Então, para que você possa conviver, tá? Você tem que aceitar as condições de lá, mesmo porque, tá entendendo? Você tá ali de favor. Você entra na casa dos outros, você entra na vida dos outros, querendo determinar o que é bom para ele, querendo dizer expressão. É a sefirote do esplendor, ser um sol. Jesus era um sol. Sabia entrar e sair, bater as sandálias e não levar com ele aquilo que não pertence a ele. Bom dito para você. Okay? Então fica aqui, né? Vamos ver aqui os sonhos. Vamos ver aqui. Então você tem uma função dentro desse sonho. Agora é um período de descanso, né? Existe uma tentação, uma vontade de ir atrás, mas diante da informação que eu estou dando aqui, né, você precisa fazer o que na Cabala nós fazemos, que é o Shabat. Shabat é o período de meditação, de reflexão, o descanso. O que é a morte? A morte não é um processo de descanso entre uma vida e outra. Você não precisa morrer para uma vida, para nascer para outra. Num, né? Num é a carta da morte no tarô. E aqui nós temos os caixões, as pessoas saindo do fundo da terra. Ó, e os anjos fazendo o resgate dessas almas, elevando essas almas, fazendo conhecimento, porque o conhecimento faz a elevação da consciência, incapacitação de visão do que está embaixo. Né? Quanto mais eu elevo, faço vórtice, né, de evolução da consciência, eu completo um ciclo. Então eu morro para a condição do velho e renasço para a condição do novo. Shin, fogo. Tá? Aqui, tristeza. Tá? Saia dessa tristeza, não se vê em processo de vítima. Tá? A vida está te pedindo alguma coisa, mantenha a sua paz, ok? Está pedindo que você mantenha, não entre em duelo, porque aqui, né? E pode ter muito ódio, muita raiva no sistema, tá? Não entre em duelo, não entre, tá? Não entre em duelo, ok? Por favor. Vamos lá, mais 3. Pode estar lidando com pessoas difíceis, né? Porque são pessoas diferentes. Não adianta que ali dentro você não consegue fazer nada se você, né, não entrar dentro do sistema. Então, esse relógio aqui, né? Eu quero mudar esse. Eu chego lá, aqui nesse relógio, e falo assim: ó, com você tá tudo errado. Ele tá funcionando. Dane-se o que você acha, ele tá funcionando. Aí eu chego assim: ó, Magnólia, você tá errada. Conheço uma pessoa, amiga, que é assim. Ela acha que todo mundo, a forma dela pensar, e aí a pessoa tem religião, aí começa a querer te doutrinar, né? Então, psicologia não é doutrinação, né? E aí, né, eu que aprendi tudo diferente, né? Tá entendendo? Eu que aprendi tudo diferente, porque eu já passei por esse processo do espiritismo e da doutrinação. Só eu fui espírita, trabalhei em centro espírita, médio e muito tempo. Minha família é de origem espírita e católica, mas falo para você, passou.
Entendeu? Passou, caminho é outro. Entendeu? A minha alma se afiniza a outra coisa, né? Então não dá, entendeu? Aí você voltar naquele processo engessado do passado, pereré, não habita mais. A vida está pedindo para ir para frente, né? E aí as pessoas ficam, né? Querendo interferir na forma que você se veste, na forma que você se calça. Isso não é amor, isso não é cuidado, isso é manipulação, isso é toxicidade, isso é relacionamento abusivo, tá? Isso é abusivo. Então, não precisa ser mulher sofrendo na mão do homem para ir buscar a Maria da Penha, não, tá? Existem pessoas, tá, que têm essa falta de educação, esse hábito feio, né? Eu posso dizer, o que você acha se você fizesse assim, né? Não seria melhor? Não, fulano, eu não acho. Ah, tudo bem. Né? Eu não estou falando com criança, tá? Bem-aventurança, difícil lição. Aqui fala de um passatempo. Há uma difícil lição a aprender, né? E uma impermanência da bem-aventurança. Porque precisa aprender alguma coisa, mudar os condicionamentos para que a vida comece a... Isso aqui não... Meu Deus, o que você está fazendo aqui? Para que a vida comece a fluir, ok? Aqui, para que a pessoa possa entrar em bem-estar material, pede reflexão. Né? Para eu ter meu espaço, para eu ter meu bem-estar, eu tenho que respeitar o espaço do outro, tá? E aqui fala que eu já te dei o impulso inicial. Cabe a você fazer ou não, ok? Aqui fala assim, agora eu posso seguir adiante, porque foi dado o impulso, né? Constelação. Essa é a frase para você repetir. Agora sim, agora, depois dessa reflexão sobre a condição de ter bem-estar material, nós precisamos da empatia dos outros. Não conseguimos nada sozinho. Tudo que a gente consegue é motivando aqui comunicação, né? Criando necessidade naquele outro em relação, né, aos nossos objetivos. Olha, eu criei, né, um carro que ele anda no passado, ele vai para o futuro e para o passado. Ah, para que eu não acredito nisso, não sei o que, né? Faz a ponte ao futuro, você pode andar lá para frente, né? É um carro, né? É um carro, é um carro, é um cavalo, é um carro, é meu projeto, tá? Isso vai... você tem que procurar as pessoas que para isso seja importante. Ela acha isso legal, ela acha que isso é funcional. Aí vai falar a mesma língua. Vem cá, você pode me ajudar nisso? Você que é bom em design, você que é bom, né, como é que diz? Em mecânica, você que é bom eletricista, vamos criar uma máquina do tempo, né? E aí você vai procurar as pessoas, nem todo eletricista, nem todo mecânico vai se interessar por isso. Porque vai dizer, você é louco, né? Tá? Uma mente brilhante, ok? É o filme para você assistir. Aqui, agora estou pronto para o sucesso, né? Então, uma mente brilhante para você assistir e refletir, né? Porque as pessoas podem achar até que você é paranoico, né? Tá? Né? Então, aqui o conhecimento liberta. Aqui você vai ser sempre, a sua vida toda, convidado a se abrir ao saber. Quando você coloca limitação, quando você não quer olhar, quando você não quer ver, você se vê aprisionado, tá? Impedido ao fluxo da vida, impedido ao bem-estar material, impedido ao sucesso. Sinto muito. Alguém da sua família ascendeu socialmente?
Como sua família lidar com as ascensões? É outra coisa, né? Quem ganha dinheiro, quem tem sucesso, é corrupto, porque não sei o quê. Então, a minha lealdade ao sistema, porque se eu crescer eles ficarem pobres, né? Eu estou sendo o ovelha negra da família. Eu estou traindo, né? Porque dentro da minha matrix, todos acreditam nisso. Então, se eu fizer isso, eu não vou, né? Então, em lealdade ao meu sistema consciente e inconsciente, eu permaneço no pelo menos, né? Então, se está todo mundo na minha família, eu estou atravessando com a minha família o deserto, e todo mundo cai no buraco, né? E um quebra a costela, a perna, a cabeça, quer dizer, estão doentes da cabeça, do pé, né? E não conseguem fazer nada. E eu sou o único que tem uma visão, né? Uma visão de fora do buraco. Eu falo, vamos sair, não vou por causa disso, porque meu pé tá doendo, porque não sei o quê. E aí, você não vai morrer com todo mundo, né? Então, quando a gente se desenvolve intelectualmente, quando a gente cresce, a gente enriquece a nossa matrix. As próprias gerações passam a ter um tesouro, uma caixa, né? Um cofre, tá? É o cofre. Isso se chama possibilidades dentro do sistema que você vai dar aos demais a evolução e o crescimento pessoal. Tá? Então, dizer não para a vida para ficar no pelo menos, você veio aqui em comprometimento. Talvez seja diferente mesmo, as pessoas não consigam ver você, entender você, né? E às vezes a pessoa se empobrece. Ela precisa ser burra, ela precisa não saber falar, ela precisa não ser inteligente para ser amada aqui dentro. Porque se ela mostra, ou se expressa, ou se manifesta, não estou dizendo que seja o seu caso, né? Mas aqui, às vezes, é o sistema que é inteligente pede de você, exige de você um movimento. Porque a sua parte, se esse relógio aqui, né, ele não é uma serra elétrica, ele é uma serra elétrica e não um serrote, as peças de um serrote não servem para uma serra elétrica. E você é uma peça de serrote. Então, você vai ter que se desenvolver como uma peça de serra elétrica para você funcionar bem ali dentro, né? Porque aí o problema está com você, tá? Então, quando você resiste ao desenvolvimento do conhecimento, é você que é o serrote. Quando você se desenvolve e os outros não te entendem, aí você pode ser a serra elétrica. Né? Quando os outros ficam retrógrados, né? Resistente, não se abre ao saber, são eles que são serrotes. Quando você fica resistente e não se abre mais nada, fica preso dentro da gaiola matricial, né? Então, é você, tá ok? Então, ficamos aqui nessa condição, né? Eu tiro três cartas para finalizar o nosso processo do conhecimento. Opa, 3 cartas. Então, vamos ver aqui as 3 cartas que advêm no final. A sorte e o azar, tá? Aqui fala da torre, né? Então, a sorte e o azar depende das nossas construções. Aqui tem sorte e aqui tem um nome chamado criança, né? Criança. Então, a inocência, né? Permanecer inocente traz azar, né? Porque não comporta mais para um adulto permanecer na zona do não fazer, né? Ficar procrastinizando, recuando, né? E não tomando a posição que lhe cabe. Então aqui temos, é como se essa torre necessitasse de todos, né, os elementos, cada um em a sua função, não falam a mesma língua. A Torre de Babel. Não falam a mesma língua, mas dentro da sua língua da ciência, da sociologia, da mecânica, da eletricista, eu vou construir essa torre. Eu vou fazer um foguete para ir à Lua. Então, aprender a viver com as diferenças. Tá? Cada um se desenvolvendo, e quando um se desenvolve muito, acaba exigindo que o outro venha atrás. Né? Porque precisa estar em equilíbrio esses seres, tá? Então,
ficamos aqui, queridos cravos e rosas do meu jardim. Espero que vocês tenham entendido a linguagem, né, mais profunda desse conhecimento, porque realmente é muita informação diante, né, das construções do pensamento. E aqui nós falamos do edifício lógico, axiológico na sociologia, né? Então, o edifício axiológico são a cultura, fala muito da cultura, né? Nós nascemos, recebemos uma cultura, nós recebemos um alicerce, mas em cima desse alicerce nós temos a função de retribuir, de contribuir, construindo mais um andar, né? Então é mais uma geração. Então nós fazemos cultura, contribuímos com a cultura e transformamos com a cultura. E assim o homem sapiens vai evoluindo, criando uma nova raça muito mais capacitada dentro da tecnologia, da psicologia, né? E etc, etc. Ok? Fica um beijo grande a vocês e tchau, tchau.